Olá, meus nobres, oitavo ano, Colégio Ideia, dia 12 de agosto de 2020, segundo vídeo de hoje, aulas de revisão de língua portuguesa, com foco em gramática e literatura, ou literatura e gramática, já que literatura é a mãe do processo, da criação. Tivemos um tempinho agora para vocês assistirem o vídeo O Poder do Sorriso, tem lá no nosso canal de diversidades, vídeo 90. Depois eu vou postar o link nesse vídeo quando eu colocá-lo lá no nosso canal de Gramática Nobre. Assistam, um filme super interessante e mensagens bem fortes. Eu queria ouvir de vocês rapidinho aí, alguém que possa usar o áudio, o que achou do filme? Eu assisto esse filme já tem alguns anos, já vi algumas vezes, e sempre me impacta as imagens dele, o fundo musical, a ideia que quer passar. Mas eu queria ouvir de vocês aí, além dos comentários lá no canal, quem pode usar o áudio aí, ou o chat para comentar o que achou do filme, no seu conhecimento, na sua vontade, na sua espontaneidade. E a gente vai dar sequência às revisões de hoje. Quem mais, ou quem mais pode comentar aí no chat ou no áudio? Legal. E o que você achou de legal no filme? No curta, né? 14 minutos e pouco, mais ou menos. Que mensagem ele passa para você, Pedrão? A história, a mensagem que ele passa é emocionante, assim, sabe? É inspiradora. É uma mensagem muito humana, né? Assim, quando eu falo humano, no sentido de você com sentimentos positivos, né? Afetuosos. Alguém colocou lá que ele, independente do que ele estava, da situação que ele estava, ou do que a pessoa estava, ele. E assim, o poder do sorriso, mas eu também vejo ali o poder do elogio. O elogio sincero. Ó, você tá bonito, você é legal, você consegue, você vai superar, você vê que esse estilo de vida dele fez com que ele elevasse o patamar. As relações sociais dele foram aumentando até chegar a contato com o presidente da República norte-americano, no caso. Então eu vejo ali o poder do elogio. Envolve também um pouco de romance, tem um pouco a questão econômica também, já que ele fala ali, né? Ele está num local de trabalho, né? Com as suas relações de afeto. Podemos ver que também um vídeo tem a coesão e a coerência, porque as ideias realmente estão bem ajustadas. É, que bom, essa parceria é boa. Mas vamos continuar aqui, galerinha, com o nosso slide. Qualquer coisa vocês interrompem, certo? Temos mais tarefas nessa maratona de revisão. Vamos aí, aparecendo. Alguém fala para mim aí. Já vimos isso aí. Vamos agora ver o seguinte. Vamos reconhecer um pouquinho aí das figuras de linguagem. Texto 1 diz assim, ó. Numa entrevista, Anne Carson diz que se a prosa é uma casa, a poesia é um homem em chamas. Que figura de linguagem é essa? Que é um assunto bem recente nosso aí. Nós temos agora aí uma metáfora. O que é uma metáfora? É quando eu comparo dois seres, dois elementos. Ó, prosa é uma casa. Prosa não é casa, prosa é forma de texto, forma de escrita. Poesia não é homem. Quando ele fala poesia é um homem em chamas, eu tenho uma linguagem metafórica. Aqui a gente vai ver um pouquinho de figuras de linguagem na prática textual. Texto 2. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Imagine só. Chamar alguém de fofoqueiro, o fofoqueira, é um insulto. É um xingamento até, digamos assim. Ela diz, não sou fofoqueira. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ela diminuiu a tensão da informação. Aí nós temos uma figura chamada de eufemismo. Quando é que acontece o eufemismo? Quando você tem uma informação grave, forte, mas você dá a mensagem de maneira mais suave. Olha, você não foi reprovado não, viu, João? Você vai ficar com tempo a mais para estudar, revisar os assuntos mais um ano. Ó, você diminui a tensão da informação, da mensagem drástica. Texto 3, hipérbole. Hipérbole?
No caso aí, essa imagem é uma hipérbole por quê? É um exagero. Não existe um homem com essa dimensão aí, né? Nesse formato, nessa cor. O que é hipérbole? É o exagero. Rapaz, eu tô morrendo de fome. Nossa, você lanchou na estante. Como é que você lanchou na estante e tá morrendo de fome agora? Você tá com muita... Professor, Oi. se o hipérbole é um exagero e o senhor comparou o Hulk, então ficção científica é hipérbole? Me dê exemplos. Uma informação vaga assim a gente não trabalha muito, não. Fale especificamente algo da ficção científica que você pode relacionar com a hipérbole. A ficção Se científica eu, em si. se eu começar a falar do Superman, eu tô falando de hipérbole porque ele tem super força, super velocidade, sabe E voar, agora super forte. sim, pronto, pronto. Você fez o que eu fiz com você aqui. Eu trouxe um exemplo claro. Sim, a hipérbole é sempre um exagero. Agora, sim, essa imagem foi colocada para você ter uma ideia de que hipérbole é uma dimensão a mais da informação, um exagero na informação. Você tem que sempre contextualizar. Não é por si só que o super-homem é hipérbole, mas pensando que nós outros não somos como super-homem, aí você tem ele como um ser hiperbólico, ou seja, com dimensões exageradas. Ficou claro, meu nobre? Ficou. Pronto. Se alguém participar no chat, alguém leia para mim, por favor, e faz um comentário para a gente poder ser mais dinâmico. Se eu for lá e voltar, isso dá, né, um desgaste. Texto 4. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Você tem um pouquinho de contradição, né? Mas que figura de linguagem é essa aí? A ironia. Como assim ironia? A ironia, você diz uma coisa querendo dizer outra. Se ele é ateu, ele não vai dedicar isso a Deus, não é? Então, a ironia, você trabalha uma informação de forma sutil. Você diz algo querendo dizer outra coisa. Rapaz, você é tão delicado, parece um elefante de tanta delicadeza. Delicadeza e elefante não são ideias que se ajustam facilmente. Então, a ironia tem essa pegada aí. Tem gente que é muito irônico, né? Texto 5, a metonímia. Olha o texto aí. Eu já li o Machado de Assis, agora eu quero devolvê-lo. Ressuscitou? O que é metonímia? É quando você tem várias metonímias. Aqui é só uma revisão. Vocês devem ter aprofundado o assunto de vocês estudando, pesquisando, porque já foi ministrado há algumas semanas. É uma revisão aqui bem pontual. O que é metonímia? É quando você representa uma parte por outra parte. Como assim? Não entendi. Eu não leio Machado de Assis. Nós lemos o livro ou os livros que ele escreveu. Eu não ouço Cazuza. Eu ouço. Professor, eu não entendi essa tirinha aí do Machado de Assis. É essa que eu estou reforçando agora. É a metonímia. É uma figura de linguagem que você trabalha uma comunicação mais breve. Por exemplo, eu disser assim, eu ouço Cazuza. Tudo bem que você coloca lá, né? E você vai ouvir a voz do cantor, porque ele gravou. Mas a expressão seria, eu ouço uma música que Cazuza gravou. Você não lê Machado de Assis, o homem, você lê o livro que ele escreveu. Então, a metonímia, você abrevia a informação, vai ser bem mais prática a informação. Isso é a metonímia. Se eu disser assim, ó, vocês estudam, e no final de tudo vão ter o seu canudo. Ah, você vai passar anos e anos estudando para ganhar um canudo? Não, né? O que significa o canudo? A aprovação, significa a graduação, significa o conhecimento, significam outras coisas. Rapaz, meu sonho é ter meu teto para morar. Teto? Você só quer um teto? Não, você quer uma casa. Então, a metonímia, vou dizer de forma bem prática, você abrevia a informação. Mas, no contexto, você compreende o que a pessoa disse. Porque, por exemplo, Machado de Assis, ninguém vai pensar que alguém está lendo Machado de Assis, porque não tem sentido nenhum real. Por isso que é uma figura de linguagem. Ficou mais claro agora, Ellen? Agora ficou, professor. Show de bola. Galerinha, um pouquinho agora de funções da linguagem. A gente está semana de revisão. Vocês estão tendo uma semana de revisar. Revisar, ler, fazer seus resumos, ler crônica de Fernando Veríssimo. Eu já vi já as postagens lá no grupo, são show de bola. A gente vai trabalhar outros textos dele de forma mais coletiva. Agora está sendo leitura pessoal.
E depois a gente vai socializar leituras com vocês. Funções da linguagem. É o MECA-PRF. Primeiro texto está assim, ó. Quem pode ler o primeiro texto para mim? Só o primeiro texto. Quem pode ler o primeiro texto? É pra ler de frente pra trás, não, de cima pra baixo ou... Ler, eu poderia dizer que você poderia ler de qualquer forma. Mas aí, para eu te dizer isso, já teria dado uma resposta mais à frente. Mas leia, porque você está vendo, de cima para baixo. Mas a sua pergunta é muito apropriada. Girafas africanas, como meus avós, quem me dera ver o mundo tão do alto quanto vós. Leia agora o inverso, que foi sua proposta. Quanto vós tão do alto ver o mundo, quem me dera como meus avós girafas africanas. Esse tipo de texto, ele trabalha uma função da linguagem muito rica. É uma função da linguagem que trabalha muito a questão dos significados, das interpretações. É uma interpretação bem mais abrangente. É a função poética. Não somente a forma do texto, mas a forma com que ele trabalha as ideias, a construção das imagens. Quando eu falo imagem aqui, não é o desenho, mas a imagem que você imagina lendo esse texto. E a sua pergunta, viu, Pedro, foi muito bem-vinda, porque eu não ia fazer essa abordagem de cima para baixo, não. Eu só ia ler o texto com vocês e faria justamente a abordagem da linguagem poética. Por que eu tenho uma linguagem poética? Porque não é uma linguagem objetiva, direta, clara, ela deixa subtendidos, ela faz alusões, faz comparações, faz, de certa forma, metáforas, você lendo de uma maneira e outra. Então, é um texto que deixa você viajar um pouco mais. O autor aí, Paulo Leminski. Texto 2, quem pode ler para a gente? Gente, eu estou sendo pontuando, mas vocês podem perguntar, viu? Eu estou indo, que para mim o silêncio é como se entendesse. Texto 2. Posso ler, professor? Pera. Ai, que já vai ler. Pode ler. Pode? Pera aí, que eu vou para um lugar silencioso para ler, pera. A aula participada fica melhor, viu? Fica muito melhor para tudo. Vou ler aqui agora. Bom, no primeiro quadrinho ele fala: Oi, eu, Calvine, como vai? Belo dia lá fora, não? Yep. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. E acaba aí. Esse texto aí, o texto 2, que é uma tirinha, trabalha outra função da linguagem, aquela função que está preocupada se você quer ou não continuar na conversa. Gente, tá entendendo? Dá um alô, dá um likezinho aí, comenta aí, dá uma chamada no chat. Gente, tudo bem com vocês? Essas perguntas que querem manter a comunicação é chamada função fática. Olha, tudo bem, gente, com vocês? Estão entendendo mesmo? Pronto. Toda vez que você busca saber se o seu receptor quer continuar a conversa, eu tenho a função fática. Texto 3, rapaz, quem vai ler o texto 3 pra gente aí? E a pergunta de Pedro é bem interessante. Eu acho que pode se aplicar aí também, viu? Como é que alguém vai ler o texto 3? Eu nem consigo ler isso aí, professor. Mas, Consigo ler nem um texto normal direito, eu já vou errando. Imagina um texto depois. pois é, e aí é um desafio, né? E Oh, cada peraí. desafio tem... Pode ler? Primeiramente tem que descobrir onde começa, né? Eu vou deixar vocês à vontade. Posso ler o texto? Peraí, ó. Eu acho que é assim, ó. Infinito dos olhos me faz encontrar o infinito. Eu não sei. Ah, não, pera. Os seus olhos me fazem encontrar o infinito. Eu acho que é isso. Pra mim não é isso. Quem mais quer ler? Eu acho que o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. Os Por seus isso que eu olhos me falei. fazem encontrar o Então, infinito. por isso que eu falei que é os Algo seus do olhos me fazem encontrar o infinito. Quem Não, mais pera. quer ler? Infinito dos, Maria Eu acho Luísa. que é igual O essa dos maluca. ali, o infinito dos. Onde entra?
Eu não sei. Então não é assim. Pra Quem mim, mais não tem nem fim. Professor, eu acho que me faz encontrar o infinito dos seus olhos. É isso Rapaz, aí também, que Ellen. participação excelente, viu? Eu acho que é Ela pode assim. ser. Pra mim também. Eu acho que o de Ellen tem mais sentido. Pelo desenho ali. Pelo desenho ali, né? Ó, isso aqui é como se daria uma aula só para essa imagem aí. Esse tipo de poema é chamado poema construtivista, ou que eles trabalham a imagem. Eles trabalham a imagem justamente para chamar a atenção do seu leitor. Eu esqueci a escola literária dessa época aí, que trabalhava essa questão da imagem aí, as formas geométricas, então colocava a palavra como se fosse uma forma geométrica. E vocês que estudam matemática, geometria, certamente já viram esse símbolo em matemática. Já viram esse símbolo aí ou não? Conhece esse símbolo? Significa o quê? Infinito, o ilimitado, o eterno, aquele que não tem fim. É como lembrar aí da aliança, né? Que não tem começo e não tem fim. Qual é a leitura certa desse texto? Não vai ter leitura certa. Agora alguém falou uma coisa interessante. Ah, essa aí que alguém leu teve mais sentido. Pronto. Você vai se basear naquilo que você constrói um sentido. Por exemplo, eu começaria assim. O infinito dos seus olhos, o infinito dos seus olhos me faz encontrar. Mas encontrar o quê? O infinito dos seus olhos. Você vê que esse texto, justamente, ele começa e termina, e ele começa e termina, e se mistura o tempo todo. Eu tenho aí o sentido do texto e a imagem do texto com a mesma mensagem de quê? De algo infinito. E quando é que o código explica o próprio código? É a metalinguagem. Como assim a metalinguagem? Lembra a metalinguagem aí? Por exemplo, você pega um aplicativo do seu celular e baixa outros aplicativos. Aplicativo que baixa aplicativo, função metalinguística. Você cria um programa de televisão que o conteúdo é programa de televisão, metalinguagem. Eu sou professor de gramática, vou ensinar vocês a ser professor de gramática, metalinguagem. Ficou claro, gente, o texto 3 como metalinguagem? Perdão, eu só não sei quem é o autor. Eu Sim. pesquisei só a imagem. Ficou claro? Peraí, sim. Sim. Texto 4. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Serenata de amor. Não tem mau humor que resista. Quem gosta de chocolate, já fica atento aí à mensagem. Que tipo de texto é esse aí, gente? Propaganda. Propaganda. E uma propaganda serve para quê? Qual a finalidade de uma propaganda? Me diz aí. Para que serve uma propaganda? Pra Para anunciar quê? o produto. Para anunciar produto. Só anunciar? Só quero que vocês saibam Eu que acho, existe. Pra também acho que, dar sei lá, vontade do melhorar a leitor de ter imagem do aquilo. produto. Professor, tem uma pergunta. Tenta entender essa pergunta que eu vou fazer. Quando eu estou relacionando, quer dizer, um texto, a textualidade, como esse bombom aí, que o comercial, estou tipo falando, esse texto tem a ver com a intencionalidade. Eu estou fazendo alguma intertextualidade relacionando isso com a textualidade? Você sim. Agora não fica tão claro para a outra pessoa que isso vai ser uma intertextualidade. Porque o que é intertextualidade? Quando você junta, mistura textos com o mesmo foco. Por exemplo, você pega uma música e coloca nessa música trechos do hino. Do hino fala o hino nacional, me refiro ao hino nacional. Quando você mistura texto, você tem intertextualidade. Quando você faz essa comparação, é porque você já está num patamar de analisar o ponto teórico do assunto. Então, quando você faz essa abordagem, eu estou entendendo pela sua fala a intertextualidade que você quer provocar. Mas para ser intertextual, eu tenho que justamente ter os elementos fundidos, misturados. Ok? Você que está aí? Ficou claro, Felipe? Ficou. Então, Claro. e nesse texto aí, que é uma propaganda, qual a função da linguagem que está? Nós temos o MecaPRF.
Já falamos aqui da função poética, da função fática, da função metalinguística. E que função é essa que trabalha a venda, o convencimento, a propaganda? Função conativa, que também é chamada de função apelativa. Tá com raiva de alguém, tá com raiva do namorado, morde aqui, ou seja, compre esse produto. Você vê que uma venda bem feita não fala a palavra venda explicitamente, deixa você justamente ser provocado em uma das suas necessidades. Ó, a pirâmide de Maslow. Eu tenho necessidade de consumir. Eu estou fazendo uma intertextualidade, viu, Felipe? Com a pirâmide. Fazendo essa junção de ideias agora. Texto 5. Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. O texto 5 fala de quem? Da primeira pessoa. Que função da linguagem é essa? Função emotiva. Quando você está preocupado no seu texto, falar de si mesmo, uma autobiografia é isso. Sou Robert Lam, professor de língua portuguesa do Colégio Ideia, da Prefeitura de Aiquara, do curso Evolua e de aulas remotas. Pronto. Minha preocupação é falar de mim. Função da linguagem, o quê? Emotiva, texto 5. O texto 6. Se a galinha cair no chão de certa altura, pode quebrar o ovo que ainda não botou, né? Essa informação aí, como é um texto informativo, eu tenho o quê? Uma função aí referencial. Eu estou falando de uma coisa, estou informando algo. Galerinha, tudo bem com a revisão de vocês? Tá valendo a pena revisar esses assuntos? Sim ou não? Pode ser sinceros, porque, na verdade, né, eu poderia tocar o barco e vai ver mais conteúdos, mas eu acho necessário a gente, de vez em quando, revisar. Para vocês, tá bom a revisão? Tá tudo ok? Tá, revisaram por conta do esquecimento. Tá, professor. E, sim. E a gente tá falando no estilo, a gente tá falando na metodologia da maratona, né? Estudo do hífen. Já vimos semana passada um pouquinho, né? Os usos básicos, formar palavras novas, separar o verbo do seu pronome, separação silábica. Agora vocês vão ter uma tarefinha, mais uma tarefinha do grupo aí. Vai postar lá no nosso grupo do WhatsApp. Procure textos com bons exemplos do uso do hífen. É para agora, viu? Coisa de 5 minutos. A mesma equipe aí chega lá e posta no grupo lá. Exemplos de frases com o uso do hífen. Rapidinho lá. Posta lá no nosso grupo. Ok? Posta aí no grupo agora. A atividade é para agora. Encontrar frases com o uso do hífen. E posta lá no nosso grupo. Ok, galerinha? Quer dúvida, pergunta. Se não está em silêncio, porque está entendendo. Nossa maratona de revisões, viu, gente? Língua portuguesa, 8º ano, Colégio Ideia. Maratona de revisões. Já estão encontrando os textos, coisa rápida, viu? Pesquisa na internet aí frases com hífen e bota lá no grupo da gente. Mas é um por equipe, é uma frase por equipe. Não precisa ser todo mundo, não. O podcast tem que ser único, porque aí fica legal. Dá para fazer uma avaliação. Ok, Aninha. Tô aguardando a gente postar no grupo. Não demore muito não, que é coisa rápida, viu?
Hum, isso, isso. Um por equipe, coisa breve. Só para poder registrar aí, participar da aula. Minha professora deu muitas tarefas. Quem é essa professora? Professora, né? Então, tô fora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui. Tudo bem, galerinha? Deixa eu ver aqui. Isso. Gente, que participação excelente. Uma atividade, uma aula dessa de revisão, de forma dinâmica, pelo Meet. Turma do Colégio de Ideia, tá top, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou aqui dar uma pausa aqui na gravação para ficar um vídeo curto para vocês revisarem depois. Ó,